Romanos 12, a partir do versículo 1. Quando eu era menino, no Rio de Janeiro, a gente brincava de bola de gude. Em alguns outros estados o nome é diferente, né? Não sei quem conhece bola de gude, são aquelas bolinhas de vidro. Clica. Qual o nome? Clica. Clica? Essa pra mim é nova. No Rio era bola de gude. Eu já vi até boleba em alguns lugares do Nordeste. Mas o ponto é que a brincadeira em si era um triângulo, né? E as bolinhas no meio, e você disputava com mais outros, né? Cada um colocava um número de bolinhas, 5, 10, dentro daquele triângulo. E o maior momento de vantagem nessa brincadeira é quando você estava próximo do triângulo, que aí você tinha a oportunidade de jogar mais de uma vez e tal. E como é que se media isso? Com um palmo do triângulo, né? Então, aqueles que eram maiores e tinham as mãos bem grandes estavam sempre perto do triângulo. Inclusive tinha um amigo meu que daqui lá era uma coisa enorme, né? Então era desvantagem jogar com aquele cara. Eu com a mãozinha pequenininha sofria, né? Então por que eu estou trazendo esse aspecto? É que a medida, a régua de medir, o padrão de medida, ele no momento da história foram, na verdade, partes do corpo humano, né? E, por exemplo, no Egito Antigo, o cúbito, como era tratado, era, na verdade, do antebraço até a ponta do dedo. E assim se media tudo, para as construções, inclusive. Só que isso trazia um problema, porque dependendo daquele que ia medir, se fosse aquele meu amigo do palmo, a medida ia ser maior do que outros com braço menor. E, por exemplo, polegadas, né? Nos Estados Unidos é assim. É assim por causa da largura do polegar. Um dia foi dessa forma. Então, o rei Henrique II, ele vai fazer uma alteração e dizer que a polegada não seria mais segundo a largura do polegar, porque depende muito do polegar do indivíduo, mas a largura do grão de cevada. Eram 3 grãos de cevada, seria equivalente a 1 polegada. Que loucura, você deve estar pensando, como é que esse povo se virava, por exemplo, para medir um terreno, né? Haja braço. Eles desenvolviam uma maneira com cordas, com nós. Mas o aspecto que eu estou trazendo nesse momento é justamente a vara de medir, o parâmetro que nós usamos para medir certas coisas. Quando se trata de coisas físicas, óbvio que a gente usa o metro e assim sucessivamente. Mas e quando se trata de questões subjetivas, ou que tem a ver com relacionamento, ou que tem a ver justamente com o contexto da igreja? Por isso eu queria conversar com você sobre uma igreja segundo o coração de Deus. Curiosamente, o texto do capítulo 12 cai num momento bem ímpar da nossa igreja, e a gente vai ler ele e apreciá-lo com muito gosto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço.
Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Até aqui, nós vimos, capítulos para trás, toda uma exposição teológica paulina, a sua compreensão sobre o plano de Deus quanto à igreja, o chamado de indivíduos de várias nações, de várias raças para compor justamente esse movimento, essa igreja universal de crentes salvos de todos os tempos. E aqui no versículo 12 nós começamos uma sessão que ela, embora tenha o mesmo objetivo que o outro, porque o livro não está dividido em algo teológico e agora algo prático, mas Paulo está fazendo com que tudo o que foi dito até aqui seja algo praticado na igreja, que seja algo fruto de realmente um investimento para que isso aconteça. Porque na teologia paulina, a coisa não fica só na abstração, só na questão dos conceitos. Isso precisa fazer sentido no comportamento, nos relacionamentos e na realidade dessa igreja para quem ele escreve. Por isso, eu já gostaria de trazer uma lente para nós lermos esse texto, que é, como foi citado, uma igreja segundo o coração de Deus. E uma igreja segundo o coração de Deus, nesse primeiro aspecto, ela é uma igreja que busca a vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo vai começar dizendo no versículo 1 que ele exorta, não é? Ele diz, pelas compaixões de Deus, na verdade em algumas versões, pela graça de Deus que me foi dada, né? Provavelmente você deve ter uma versão assim. E essa graça de Deus que me foi dada, ou compaixão de Deus, é justamente o seu apostolado. Então, a graça que foi dada a Paulo, ou a compaixão de Deus que foi dada a Paulo, é a autoridade apostólica para falar nesse momento, em nome de Deus, para essa igreja. E ele diz, exorto-vos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, se a gente pensar um pouquinho no modelo de culto do Antigo Testamento, e a gente sabe que o que acontecia era todo um processo religioso cultural, mas o sacrifício que era oferecido, ele não tirava pecados, ele não trazia nenhum tipo de santificação para o indivíduo. Era um tipo, eram setas que apontavam para o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que morreria por todos os homens. Então, nesse momento, quando Paulo fala para que aqueles crentes da igreja em Roma apresentassem os corpos como sacrifício vivo, ele não estava falando, óbvio, de maneira literal, mas que, como no Antigo Testamento se apresentava o melhor como sacrifício para Deus, o melhor do rebanho, o melhor da ovelha, o melhor dos frutos, que esses crentes em Roma vivessem como se estivessem oferecendo os próprios corpos deles como um sacrifício para Deus. Não um sacrifício morto, como era no Antigo Testamento, porque primeiro se matava o animal, imolava-se, retirava o sangue e depois o animal era oferecido. O que Paulo está dizendo é que o que os crentes na igreja em Roma e nós hoje devemos fazer, ou como nós devemos viver, é oferecendo a nossa realidade enquanto indivíduo, o nosso ser, o nosso coração, a nossa integralidade enquanto homem, mulher, enquanto filho de Deus, como um sacrifício entregue no templo, no tabernáculo, algo dedicado para Deus, integral. Por isso Paulo fala, eu exorto vocês com a autoridade que me foi dada pela graça de Deus, como apóstolo, que vocês vivam de maneira a oferecer os corpos de vocês, a integralidade de quem vocês são, como um sacrifício oferecido para Deus, vivo. Vivo também, óbvio, tem apontamentos para a vida que o Evangelho traz, mas o que Paulo está exortando é realmente que haja uma entrega total dos crentes na igreja em Roma para Deus, para que Deus possa
agir, para que Deus possa realmente usar. E ele diz também, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo. Por que santo? Porque o sacrifício no Antigo Testamento não podia ter mácula, não é? Não podia ser corrompido, não podia ser um animal doente, não podia ser um animal impróprio, inadequado. Tinha que ser o melhor possível. Por isso santo, por isso sem mácula. O que é oferecido para Deus, não é que nós não tenhamos falhas, não é esse tipo de coisa, mas a ideia de Paulo é que seja entregue de maneira total, né, plena. E ele diz, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é interessante porque o vosso culto racional, a tradução, ela gera uma compreensão, eu diria, inadequada do que Paulo está dizendo, porque o culto racional parece que não, eu tenho que ser alguém lógico, né, para fazer uma análise através da lógica, da razão, para não ser como os nossos irmãos que cultuam sem razão. Não é isso que ele está falando. Mas a palavra aqui vem de logiquem, que realmente tem origem em logos, que tem a ver com razão, razoável, mas eu acho que a tradução que mais faz sentido para a gente é autêntico ou adequado, seria essa a ideia. Porque o logiquem está aqui em contraste para a maneira religiosa com que o sacrifício era feito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o sacrifício era feito por causa das regras, não é? Por causa de todas as diretrizes. Eles automaticamente faziam aquilo. O que Paulo está dizendo é que para nós, para a igreja em Roma, para os crentes daquela igreja, o sacrifício deve ser a integralidade de quem eu sou, vivo, né? Santo, agradável a Deus, viver como algo que está sendo entregue a Deus para que Ele use, e que também, né, vai ser o nosso culto que é entregue a Deus, não por conta da religiosidade ou das diretrizes que nos são dadas, mas porque é algo fruto de uma percepção de alguém que realmente chegou à conclusão que Deus merece isso. Por isso, adequado, autêntico, você pensou nisso e tem esse aspecto sim da reflexão e chegou à conclusão que Deus é digno disso, por isso você oferece. Então não é uma questão de ser todo tempo matemático na questão, porque o razoável às vezes pode ser que nos soe racional, né? Nos soe esse tipo de coisa. É o contrário do que os judeus faziam. Não é cumprindo regras, não é fazendo porque você é obrigado, é porque você realmente refletiu e chegou à conclusão que Deus é digno, não é? Dessa sua entrega, o culto racional, um sacrifício santo e agradável a Deus. Ele diz mais, versículo 2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo ou a esta era, né? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um aspecto bem interessante, que é justamente o Toto Aionium, que é a era presente, para quando Paulo escreveu, né? A era que eles estavam vivendo. Porque no mundo antigo, no judaísmo do segundo templo, né? Chamado judaísmo tardio, se pensava em eras, em dois aspectos. A era, que é a era da desobediência, da corrupção, e o Zoeaionium, a era que virá, que é a era de Deus. Esse era o pensamento judaico. Então, existe uma era que está sendo a presente, né, que eles estão vivendo, que ela realmente ainda não está fazendo, né, com que as coisas sejam transformadas, porque essa era que transformará é a era que virá, é o Zoeaionium, é aquilo que virá da parte de Deus, que era realmente o pensamento judaico. Então, o que Paulo está falando é que a era da corrupção, o Totus Aionium, a era passada, a era presente, ou a era velha, ou a era antiga, que ela não seja influência para os cristãos de Roma, não é isso que ele diz? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, né? Acho que em português até, é óbvio, eu fiz uma exposição aqui para que você entenda a mente lá. Mas era sobre
um sistema, né, corrupto, cultural, religioso, dogmático, imoral, que realmente era o tempo em que eles estavam vivendo. Então Paulo está dizendo, pensa, a igreja em Roma, né? O que era Roma, né? Panteísmo, ensandecido, imoralidade, que era supernatural se viver dessa forma. Então Paulo chega para aquela igreja e diz, vocês precisam viver como um sacrifício santo, entregues a Deus. Não fruto de uma religiosidade vazia, mas fruto de uma reflexão. E a compreensão de que você está fazendo é algo realmente fruto de um coração que deseja fazer isso. E vocês não podem sofrer ou ceder para a influência desta era, da era da imoralidade, da era realmente de homens e mulheres que estão entregues, né, aos desejos do coração. Vocês não podem ser moldados por isso. Mas ele vai dizer, mas vocês precisam ser moldados ou transformados, né? De novo a questão da mente aqui, né? Pela renovação da vossa mente. Perceba, se no primeiro momento ele diz que a nossa vida deve ser uma vida de quem refletiu e chegou à conclusão de que o culto realmente deve ser uma entrega total a Deus, agora no segundo momento ele está dizendo que o mundo, né, não pode ser uma influência para você. Você não pode ser moldado por isso. O mundo não pode ser aquele que dita o seu comportamento, que dita a maneira de você viver, que dita as decisões que você precisa tomar, mas pelo contrário, você deve ser transformado por uma mente que se renova. E o que é essa mente que se renova? É uma mente que não funciona segundo o sistema da incorruptibilidade, da corruptibilidade, da corrupção. É uma mente que funciona num sistema contra a cultura, se é que eu posso dizer. É óbvio que nem tudo na cultura é ruim, por exemplo, a música, a arte, né, e aspectos culturais que a gente realmente vê que acrescenta. Mas o que Paulo está trazendo à tona aqui é justamente o pior que se conhece de um mundo entregue realmente à degeneração. Por isso ele vai dizer, vocês precisam ser transformados pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que eu digo para você que uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que vive realmente um evangelho genuíno, autêntico, de entrega. Não é uma igreja religiosa. Uma igreja segundo o coração de Deus é também uma igreja que não é moldada pelo mundo, e as decisões que ela toma não são decisões porque a cultura do tempo que nós estamos inseridos dita ou funciona. Mas pelo contrário, uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem a mente renovada, não é? Justamente por esse evangelho transformador, e que vive realmente no desejo de conhecer e experimentar qual é a vontade de Deus. Não é isso que ele diz? Boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, óbvio, estamos vivendo uma fase nova, ou passaremos a viver como você quiser, né? E o primeiro aspecto que eu acho que você ficar gravado no nosso coração é que nós não olhamos para um sistema que seja contrário à vontade de Deus. Nós rechaçamos. Nós não olhamos para um sistema que dita o comportamento que nós temos que viver e assumir, que não são segundo os desígnios de Deus. Nós não vivemos em um sistema de religiosidade em que não é necessário haver entrega total. Pelo contrário, uma igreja segundo o coração de Deus busca a vontade de Deus, ela não é moldada por este mundo, e ela é justamente uma igreja que se entrega integralmente, como um culto, como um sacrifício suave para Deus. Amém? Isso precisa ficar gravado no coração da gente. Por quê? Porque é muito fácil. E eu nem vou apelar aqui para TikTok, porque é jogar baixo, né? Mas às vezes pode ser que nós venhamos a ser levados a olhar para os grandes eventos, para as grandes igrejas, para o que está sendo dito, que faz com que o sucesso, né, aconteça em alguns grupos. Ou mesmo na questão individual. Por que realmente funciona com alguns e não está funcionando comigo? E a gente precisa realmente ter olhos perspicazes
para realmente entender que não é esse tipo de acontecimento que nos move, não é esse tipo de acontecimento que nos molda. O que nos molda é justamente conhecer a vontade de Deus. O que nos molda justamente é viver um evangelho autêntico, genuíno, construído em cima de alicerces fortes, rígidos, elementares, que é justamente a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a doutrina apostólica. Porque, convenhamos, é muito fácil ceder. A pressão é grande, meu amigo. Seja no aspecto enquanto igreja, enquanto grupo, né? Seja no aspecto individual, enquanto indivíduos que têm um trabalho específico, um lugar específico na sociedade, ou está tentando buscar, quem sabe, uma realização pessoal. Eu posso, na verdade, fazer aplicação para tudo que é lado aqui. Mas este mundo, esta era, não dita a maneira com que a gente se comporta. Não importa o que aconteça. Não se cede, não se entrega. A gente vive pela renovação da nossa mente, justamente na busca e pelo desejo e na busca de conhecer qual é a vontade de Deus para a igreja, para nós, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, de novo, né, o apóstolo, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vocês lembram, óbvio, né, que um dos motivos de toda a exposição de Paulo era o problema relacional judeu-gentio naquela igreja, né? Então, se em determinado momento os judeus contavam vantagem, né, olhavam para si mesmo como algo mais elevado, de primeira classe, por causa do seu histórico, né, enquanto povo de Israel, em determinado momento os gentios também começaram a tratar os judeus mal, porque eles crucificaram Jesus, não é? Porque eles que não receberam o Messias. Então Paulo agora olha para aquela igreja, depois de ter exposto tudo isso, discutido tudo isso, e ele vai dizer que ninguém olhe para si mesmo, né? A ideia aqui, né? Pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio. Então, o ponto é muito fácil de entender. Que você não pense de você como melhor que ninguém. Pense de você como algo equilibrado, né? O que você constrói sobre a sua pessoa, que seja algo equilibrado no sentido de nivelado com os outros membros dessa igreja, com os outros irmãos, né? É óbvio que ninguém aqui vai pensar o contrário disso. Que o melhor é pensar que eu sou muito mais bem capacitado do que todos vocês. E isso realmente não é o que Paulo está ensinando. Eu não preciso me esforçar. Mas tem algo mais, esforçar para explicar isso. Mas tem algo mais aqui. Ele diz que é para pensar conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então o que Paulo está dizendo? Existe a medida da fé. Isso é um critério aqui no texto. Que foi dada, repartida. Essa medida da fé deve ser a régua com que a gente nos mede. Entende isso? Não é que Deus deu uma fezinha para uma fezona para outra. É que Deus repartiu a fé enquanto uma medida métrica para justamente cada um de vocês. Não é à toa que a palavra usada aqui é metron, não é? A medida da fé é o metron pistis. É como se fosse uma vara de medir, uma régua, que a partir desta fé, que é comum a todos nós, eu me meço. Entende? Então você não está medindo fé, você está medindo a si mesmo, segundo o padrão da fé. E se você faz isso, todos estão nivelados, todos são iguais, todos são partes de um organismo que é o corpo. Não é isso que ele continua dizendo? Ele diz no 4: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Então qual é o aspecto aqui?
O aspecto aqui é que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. Somos membros diferentes desse corpo, não é isso? Cada um tem uma função específica enquanto membros. Um é braço, outro é perna, outro é olho. E ele diz mais, e individualmente nós somos membros uns dos outros. Então, se eu sou uma perna e estou inserido em um corpo, o braço é membro também do que eu faço parte. Então não são vários membros em um corpo somente, são membros uns dos outros, interligados, que funcionam de maneira harmônica. Se no primeiro momento uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que busca conhecer a vontade de Deus e que se entrega de maneira realmente integral, no segundo momento, uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem enquanto vara de medir a fé. E a fé é a revelação de Deus aos homens, o seu evangelho. Isso precisa ser o nosso parâmetro. Se está certo ou se não está, se é bom ou se é mal, se é verdade ou se é mentira, não é sobre o que você acha ou o que eu acho. É sobre o que a Escritura diz. É sobre o que a fé revela. Essa precisa ser sempre o nosso parâmetro. Nenhum outro aspecto, que seja ele aspectos vários, né, que inclusive funcionam no mundo empresarial ou no mundo acadêmico, ou seja lá qual for o tipo de critério que se use em alguns lugares. O nosso, enquanto igreja segundo o coração de Deus, será sempre a medida da fé, a régua de medir de todo crente. As Escrituras, a revelação de Deus, a Bíblia, a sã doutrina, a doutrina apostólica, aquilo que Deus revelou aos homens. Porque se nós perdermos esse aspecto, enquanto igreja, nós começaremos a ser moldados por esta era. Entende aqui a conexão? Se você perde esse aspecto, palavra de Deus, sempre, tudo que acontece aqui é sobre a palavra de Deus. Tudo que é dito, é ensinado, é deliberado, se está certo ou errado segundo a palavra de Deus. Se é bom ou ruim segundo a palavra de Deus. Se é algo realmente que está no coração de Deus. Foi dito. Se não é, não serve. Porque se não é, nós estamos sendo moldados pela medida deste mundo, por esta era, por esta cultura, pelos coachings da vida, pelos evangelhos da prosperidade, pelas grandes técnicas de encher igreja, pelo seja lá o que for. Sempre deve ser medido segundo a medida da fé das Escrituras. Por isso você não olhe para si mesmo como aquele que tem ou terá as respostas certas, porque outros não conseguem atingir o seu intelecto, a sua capacidade de realmente chegar a conclusões assertivas. Não. Você é membro de um corpo. Portanto, pode ser que você tenha capacitações que eu não tenho, mas eu te completo, porque eu tenho outras que você não tem. E se isso realmente for uma verdade para uma igreja, ela será uma igreja equilibrada, que pensa equilibrada de si mesmo, porque o seu parâmetro será sempre a medida da fé. Então, no primeiro momento, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que busca a vontade de Deus e que se entrega plenamente, integralmente como um sacrifício vivo. Segundo momento, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que tem enquanto parâmetro de aferição a fé, a palavra de Deus, as Escrituras. E que isso nunca seja negociável por esse pastor que vos fala ou por esta membresia que presente aqui ouve. Amém? Amém. Versículo 6. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. Ou o que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. A gente lê aqui, tem uma lista aqui, grande, né?
na verdade, existem outras listas de outros dons, mas Paulo tem um objetivo, e que ele já falou aqui, que é o fato de nós sermos membros de um corpo, termos papéis específicos, harmônicos entre si, porque somos membros também uns dos outros. Mas existe um aspecto nessa lista que é peculiar. Essas características, esses dons dados por Deus, eles precisam ser adequados. Não no sentido de ser moldados a um corpo, mas funcionar de maneira adequada. Por isso que Paulo fala, temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia o dom? Hoje você vai ter profecia aqui na igreja? Calma aí, né? O que Paulo fala? Se é profecia, que seja de acordo com a medida da fé. De novo, ouve isso aqui se repetindo? A medida da fé. Se é profecia, se você quer dizer ou acha que tem o dom de dizer, de falar em nome de Deus, que seja de acordo com a medida da fé. Não é sobre o que você acha ser bom, ser certo. Não é sobre suas ideias ou minhas ideias mirabolantes, sobre as novidades. Se é profecia, se você tem o dom de falar, se é isso que você quer fazer, ok. Mas que seja segundo a medida da fé. O que é a medida da fé? É o evangelho, é o que já foi ensinado, é o que eles já receberam e conhecem. Ele vai dizer mais. Se é serviço, essa aqui é a melhor, né? Que seja o que está escrito aí? Hein, gente? Se é serviço, que seja usado no serviço, né? Simples, né? Porque se o serviço não for usado no serviço, não é serviço. Não está servindo. Então você começa a perceber que Paulo está justamente levando essa igreja a compreender que se você usar a metáfora do corpo aqui, mão, seja usado como mão. Não deseje ser pé. Cara, eu devo, assim, ter ouvido centenas de sermão, né, desse tipo na igreja. Eu já ouvi muito isso. Você é a mão, velho. É para isso que Deus te chamou. Esse é o desejo dele para você, é a vontade dele. Seja a mão, é eficaz, né? Funcione, funcional, abençoadora. Não começa a desejar jogar futebol, não, porque é handball do negócio, é vôlei. Futebol é com pé. E pé tem outro papel. Não é maior, nem menor, nem pior, mas é outro que funciona em harmonia, não é? Paulo vai dizer, se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Entende a coisa? Está tudo no seu lugar. Eu poderia ler um por um aqui, né? Ele vai usar, eu acho, um outro aspecto, né? Que, além de estar adequado no lugar certo, servindo, sendo bênção, cultuando, né? Se entregando a Deus de maneira plena, santa, agradável e adequada. Além disso, com alegria, ele vai dizer, final do 8, com zelo, não é isso? Com misericórdia. Então, que seja realmente a igreja um lugar em que nós estamos realmente adequados, funcionando como deveríamos funcionar enquanto membros de um corpo, com alegria, com realmente paixão e desejo realmente de fazer parte disso, entendendo que aquilo que nos foi dado é realmente bênção de Deus. Por isso, um terceiro momento é uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que funciona de maneira adequada. Por quê? Repito, que já ouvi tanto na minha vida. Se este não for o teu lugar, não se meta nisso. Vai dar errado. Mas você só vai saber que este não é o teu lugar se você souber qual o seu lugar. E eu não posso te dizer de primeira que você tem que ser isso ou aquilo. É óbvio que alguns dons a gente detecta bem rápido, né? Eu poderia dizer alguns aqui de primeira, mas não é necessariamente só isso. Deus pode, se você começa a realmente desejar servir, né? Fazer parte realmente de maneira integral no sentido de completo, né? De
de alguém que se entrega plenamente, Deus pode desenvolver outros dons em você. É óbvio que pode. Então, eu não posso dizer a você, tem que ser isso aqui. Porque eu não sei, pode ser que Deus trabalhe e você desenvolva outros aspectos. O ponto aqui é que nós devemos desejar isso. Devemos ser pessoas zelosas para com isso. Não fazer de qualquer jeito. Alegres e realmente, intencionalmente desejosas e envolvidas de fazer a diferença. Se nós estamos no lugar certo, fazendo aquilo para que Deus nos chamou para fazer, essa igreja funcionará como uma igreja segundo o coração de Deus. Amém? Amém? E eu sei que não é fácil não. Eu conto até uma história que eu já contei algumas vezes aqui. Eu lembro que no Rio, uma vez, abriu, tipo assim, não é que abriu, né, mas foi falado para a igreja, um sermão semelhante a esse, para que os membros procurassem um lugar ministerial para fazer parte, né? E aí isso foi no domingo. E vamos supor, na quinta-feira, os ministérios estariam à disposição para que os membros procurassem. O Ministério de Música teve uma fila, cara, que saía do templo. Eu falei, meu, tipo assim, evangelismo, 3, 4, Ministério de Música, pá, uma filona. E aí gerou um problemaço, porque tinha que fazer teste. E a pessoa não cantava, cara. Você já viu Ídolos? Aquela fase, era uma coisa semelhante. E a gente, constrangido, porque tinha que dizer, não, filhão, não é que... E a pessoa ficava chateada, magoada, entende isso? Magoada. Houveram casos, inclusive, que precisaram ser visitados, porque o ministério de louvor era uma panela. Não aceita. A pessoa não canta, não afinava uma nota, mas fechava o olho, papá. E que bom, né, que louvava com honestidade. Mas ela estava adequada? Não, né? Não quer dizer que você que é desafinado, ouça-me bem, não pode melhorar, né? E que Deus não possa fazer de você um cantor de ópera. Amém que isso aconteça. Mas naquele momento não era. Então, precisava buscar mais, quem sabe, né? Então, não é sobre aquilo que eu sou apaixonado quando vejo. Não, é sobre aquilo que Deus está realmente me levantando para ser. É servir cafezinho? Sirva cafezinho. Como se aquilo fosse a coisa mais preciosa que Deus tivesse te dado. É mexer aqui no data show, que seja. É orar, que seja. Deus chamou cada um de nós para um ministério específico. E a gente precisa realmente, se ainda não conseguiu pescar o que é, porque eu tenho uma teoria que todo mundo sabe o que é que a gente fica quieto, né? A gente fica meio assim, não sei se isso vai dar muito certo. Vai dar certo, porque se Deus chamou, óbvio que vai dar certo. O que a gente precisa fazer é justamente um culto racional de uma reflexão que chegou a essa conclusão. Deus realmente está me chamando para ser uma entrega, para ser realmente um sacrifício vivo, que funcione de maneira adequada e harmônica, para que a igreja também funcione de maneira adequada e harmônica. E essa é uma igreja segundo o coração de Deus, segundo Paulo aqui. Então, no primeiro momento, busca a vontade de Deus. A igreja busca a vontade, ela quer saber o que a gente vai fazer hoje na Assembleia, mês que vem. O que Deus quer que a gente faça? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Hoje aqui. Você orou durante a semana? O que Deus quer de hoje aqui? O que Deus quer daqui para frente? Ano que vem? A gente precisa saber. Se eu não sei sozinho, juntos a gente precisa saber. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem o evangelho enquanto vara de medir. Nada nessa igreja vai funcionar se não for segundo esta vara de medir, o evangelho. Terceiro aspecto, precisamos, enquanto igreja, estar funcionando de maneira adequada, segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração, enquanto dom, enquanto chamado da parte dele. Amém? Eu acho que é isso, né? Então, a nossa oração é justamente para que essa igreja seja uma igreja que funcione, que exista, que viva segundo o coração
para o nosso Deus. Vamos orar?